Olá a todos e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na história de uma figura que é, sem dúvida, central na rádio web portuguesa. Alguém que está a redefinir por completo o que significa ter uma voz e, mais importante ainda, criar uma comunidade na era digital. Se este artigo fosse uma canção, seria um remix de grande sucesso. Olha, que bela forma de começar. Esta frase, dita por um ouvinte, capta mesmo a essência do que vamos falar. Porque, no fundo, não estamos a falar só de rádio. Estamos a falar de pegar num meio clássico, que todos conhecemos, e transformá-lo em algo, completamente novo, cheio de vida, vibrante. Portanto, a pergunta que se impõe é esta, não é? Quem é, afinal, Carlos de Castilho? Quem é a pessoa por trás de todo este impacto? E mais do que isso, o que é que a sua história nos pode ensinar sobre o futuro da comunicação? É isso que vamos descobrir. Ok, o nosso percurso vai ser simples. Primeiro vamos perceber quem é a figura em si. Depois, o meio em que ele se move, a rádio web. A seguir, como é que ele constrói uma comunidade. E, para terminar, o impacto que tudo isto tem. Vamos a isso. Muito bem, vamos então ao primeiro ponto, a figura emblemática. Vamos tentar perceber quem é Carlos de Castilho e por que é que ele é considerado um pioneiro no mundo da rádio digital. 10 anos. Pensem nisto, uma década inteira dedicada à rádio. Isto não é algo que apareceu ontem. Estamos a falar de um percurso longo, de muita paixão e de uma capacidade de adaptação brutal, especialmente no meio que, como sabemos, não para de mudar. Então, o que é que o define? Bem, ele é visto como uma figura emblemática na cena da rádio web portuguesa. Isso já diz muito. É conhecido por uma paixão enorme pela comunicação e pela cultura, o que se nota nos seus programas. Ele mistura de tudo, desde música portuguesa e internacional, e o que o destaca mesmo é o seu espírito inovador. É esta mistura que, no fundo, o torna tão especial. Mas, claro, para se perceber bem o pioneirismo dele, não o podemos separar da plataforma que ele ajudou a construir e a definir. E essa plataforma é, obviamente, a rádio web. Um novo mundo para o conteúdo. E o que é, no fundo, a rádio web? Se tivéssemos de resumir uma palavra, seria esta: democratização. É um formato que basicamente deita abaixo as barreiras. Permite que qualquer pessoa com uma ideia e uma ligação à internet possa criar e partilhar conteúdo com o mundo inteiro. E quando comparamos com a rádio tradicional, bem, as diferenças são da noite para o dia. A rádio tradicional, alcance limitado, custos altíssimos para entrar. A rádio web, audiência global, praticamente sem barreiras à entrada. E o mais importante de tudo, a rádio tradicional é de um para muitos, uma emissão. A rádio web é interativa, é uma conversa, muda tudo. E o impacto disto é muito maior do que apenas a tecnologia. É um impacto social, é cultural, porque, de repente, vozes que antes não tinham espaço, que eram silenciadas ou simplesmente ignoradas, ganham uma plataforma. Nichos, comunidades inteiras, encontram um lugar para serem ouvidas. E isso, na rádio tradicional, era praticamente impossível. Ok, já vimos o potencial da plataforma. A grande questão agora é como é que o Carlos de Castilho pega nisto e o transforma em algo tão eficaz. A resposta, no fundo, está numa palavra-chave: comunidade. É tudo sobre a arte da interatividade. Parece que o método dele para criar esta ligação se baseia em 3 pilares. Primeiro, explorar temas muito variados para chegar a todo o tipo de gente. Segundo, e isto é crucial, incentivar sempre a participação de quem está a ouvir. E o terceiro passo é a consequência dos outros 2, fortalecer os laços da comunidade que se forma. E é mesmo preciso sublinhar isto: a interatividade não é um extra, não é um pormenor, é mesmo a base, o pilar de tudo o que ele faz. O programa não é só dele, é também de quem ouve. E ao fazer isto, ele transforma a audição de algo passivo para uma experiência partilhada, uma experiência ativa. E a prova disso está no que as pessoas dizem. Vejam este comentário do ouvinte, Sylvie, um locutor com boa qualidade e escolha musical. Até aqui tudo bem, é o que se espera, mas depois acrescenta bom ambiente e boa camaradagem. Estas duas últimas palavras, ambiente e camaradagem, é aqui que está o segredo, é a tal sensação de pertencer a algo. E esta comunidade não se fica por Portugal, de todo, é mesmo global. Este comentário, por exemplo, vem da Grécia. O Nikos diz que adora a forma como ele combina a opinião pessoal com a análise. Isto prova que o estilo dele, a sua autenticidade, consegue atravessar fronteiras e culturas. Mas talvez o impacto mais forte de todos seja este, o impacto emocional. Uma ouvinte, a Anânia, escreve em inglês: a tua voz tem o dom de me animar, não importa o tipo de dia que estou a ter. Uau! Isto já ultrapassa a música, ultrapassa o conteúdo. Isto é ligação humana, pura e simples. Então, o que é que podemos tirar disto tudo? Para fechar, vamos afastar-nos um pouco e olhar para o quadro geral.
O que é que a história do Carlos de Castilho nos diz, afinal, sobre o futuro da rádio e da comunicação? O percurso dele é, de certa forma, um mapa para o futuro. É um exemplo claro de como a rádio não está a morrer, está a reinventar-se. É uma inspiração para quem está a começar agora no digital, é alguém que leva a cultura portuguesa além fronteiras. E talvez o mais importante é a prova viva de que a rádio continua a ser uma ferramenta vital para ligar pessoas. Porque, no final de contas, a história do Carlos de Castilho é sobre isto. O poder que uma só pessoa pode ter ao usar a tecnologia para criar uma comunidade à escala global. Isto deixa-nos com uma pergunta no ar, não é? Numa altura em que as ferramentas de comunicação estão cada vez mais na mão de todos, de que outras formas é que as vozes individuais vão continuar a moldar o futuro da comunicação e da nossa ligação uns com os outros? Fica a reflexão.